Sexta-feira à noite temos nosso primeiro Seder de Pesach. Perdão, me lembrei agora. Também Mazel Tov, hoje foi o aniversário do querido Menachem Mendel Sankovsky, filho do nosso presidente. Tem também muitas brachot. É importante mencionar para que o shiur traga muitas brachot para eles. Muito bem, então essa semana temos nosso Seder de Pesach, primeiro Seder, sexta-feira à noite. Temos que lembrar de queimar o Hametz na sexta-feira de manhã. Quem precisar vem aqui na sinagoga. E nos livramos do Hametz, passamos a semana toda, 2 ou 3 semanas limpando a casa. Depois sentamos no Seder, fazemos o Kiddush, comemos o Maror, tudo como consta na Haggadah, no livro de Pesach. Repetimos a dose sábado à noite e temos toda a semana comendo matzá e comemorando a liberdade. Uma das grandes mitzvot de Pesach, fora comer matzá e tomar vinho, é contar a história de Pesach. Você vai contar para o teu filho tanto literalmente, contar para os filhos, como figurativamente, para pessoas que sabem menos. Está escrito que se uma pessoa está sozinha no Seder, por acaso está fazendo sozinha, ela também tem a obrigação de contar a história da saída do Egito. Então contamos. Começamos com Manishtaná, as 4 perguntas. Avadim Ainu, fomos escravos do faraó. E aí a Haggadah começa a contar toda a história da saída do Egito. Éramos oprimidos, conta a origem da nossa família, como éramos outrora idólatras. E aí chegam as pragas, chegam as opiniões dos sábios, saímos do Egito, cantamos Dayenu, e nem uma palavra sobre um dos atores principais, personagem principal da Haggadah. Claro que é Deus, mas Moshe Rabbeinu. Todo mundo que conhece um pouquinho da história dos judeus no Egito sabe quem foi Moisés, Moshe, Moishale, Meixe, do jeito que você chama, todo mundo conhece Moshe Rabbeinu. E de repente a gente vai ler na Haggadah, podem prestar atenção, não tem o nome dele, sumiu. Sabe aquele personagem principal que foi falar com o faraó e que ergueu o bastão sobre o mar e o mar se abriu, tudo isso? Nada. Poxa, ele não merece um pouco de crédito? Fez tanto pelo povo, se entregou de várias formas pelo povo. E quando a gente senta para comemorar, não falamos dele? Qual o motivo disso? Imagine a gente contar um livro de história, história do Brasil, não mencionar Dom Pedro, não mencionar generais importantes da nossa história. Não faz sentido, fica faltando. Você pode contar a história sem eles, mas aparentemente perde um pouco da autenticidade. A gente falou que Moshe se entregou pelo povo. Tudo, desde o começo da história. Quem lembra que ele matou um egípcio que estava agredindo um judeu? Ele não tinha obrigação de fazer isso, ele era um príncipe, ele era muito bem tratado. Não tinha que se envolver nessas brigas. Depois, quando Deus pediu para ele ser o líder, já com 80 anos, ele não falou para Deus: poxa, eu queria aproveitar a aposentadoria um pouquinho, que eu vou começar a receber agora, 80 anos, e não, ele aceitou. Isso é considerado Messirut Nefesh, um alto sacrifício, porque para Moshe era pavoroso falar na frente de todo mundo, não só porque ele era gago, mas ele era tão humilde que ele não queria aparecer nos jornais. Imagina as notícias depois da primeira praga: Moisés e Arão, eles batem na água do rio Nilo e vira tudo sangue. Ele vira manchete. Moshe Rabbeinu, ele não tem nada a ver com isso. Então ele se entregou, ele aceitou a missão de Deus de uma forma muito, muito contra a sua natureza. Quando a gente vê outras festas, por exemplo no Purim, a gente fala muito da rainha Esther, do Mordecai, nós lemos a Megillah, que é a história de Purim, mencionamos eles constantemente. A história de Hanukkah, mencionamos os Macabeus.
todos são bem mencionados, bem escritos. Agora, no Seder de Pesach, quer dizer, a festa que nos deu a identidade, o nascimento do povo, a gente não fala daquele que possibilitou tudo isso. O que está acontecendo aqui? Por quê? Por que propositalmente a gente não menciona o Moshe Rabbeinu? Como todas as perguntas no judaísmo, a gente pode encontrar várias respostas, certo? Tem 300 respostas para cada pergunta. Eu também para essa pergunta encontrei várias razões, não vamos trazer todas, senão o shiur acaba na hora do Seder, mas vamos explorar um pouquinho algumas das respostas. O primeiro motivo do porquê, vamos entrar nisso. O primeiro motivo do porquê Moshe não é mencionado na Haggadah de Pesach é porque precisamos ter uma lição. Não tem a ver com o que a Sandra acabou de perguntar aqui, vou anotar para não esquecer de responder, mas o motivo por que Moshe Rabbeinu não aparece na Haggadah é porque houveram épocas que não tínhamos líderes. Então, o que os judeus da época poderiam falar? Olha, o povo saiu do Egito com Moshe Rabbeinu, porque Moshe salvou eles, nós não temos ninguém. E as pessoas poderiam perder as esperanças. Então, a Haggadah nem menciona Moshe Rabbeinu, lembrando a todos que é Deus que está no controle, não Moshe Rabbeinu. Às vezes, se nós enfatizássemos muito o fato de ter um líder, então as pessoas iam se encostar no líder e falar, quando tem líder a gente vai cumprir Torá, mitzvot, vamos fazer tudo. Quando não tem líder, acabou, não tem. Então a Haggadah vem mostrar que a saída do Egito não dependeu de Moshe Rabbeinu. Uma vez, uma mulher foi para o seu Rebbe pedir brachá para ter dinheiro, era uma viúva, estava sofrendo muito, tinha que casar as filhas, tinha um filho que precisava de sustento. E ela foi chorar para o Rebbe dela. E ela chorava, Rebbe, me ajuda, me dá uma brachá. E o Rebbe falou, não vou te dar brachá. Não, você não merece. E aí ela saiu do escritório do Rebbe dela. Não era o nosso Rebbe, é um pouco mais antiga a história, mas ela saiu do escritório, da sala do Rebbe, olhou para os céus e falou, Deus, não tenho mais para quem pedir, Deus me ajuda. Aí o Rebbe chamou ela de volta e falou, agora sim, agora que você reconheceu que é Deus que manda, então agora eu vou te dar uma brachá para que você tenha sucesso. Então, o primeiro motivo do porquê não temos Moshe Rabbeinu como personagem na Haggadah é para lembrar o povo, nem sempre vocês terão um líder visível, que você pode ir perguntar, ainda assim não pode esquecer que é Deus que controla absolutamente tudo. Uma outra razão do porquê Moshe não está na Haggadah, isso começa lá atrás. Mencionamos que Moshe Rabbeinu, ele estava no deserto, ele teve que fugir do Egito depois de matar o egípcio, o faraó, perseguiu Moshe Rabbeinu, e aí o Moshe, ele chegou em Midian, lá ele casou com a Tzipora, e aí Moshe Rabbeinu, ele teve que fugir para Midian, e lá ele trabalhava como um pastor para o Itró. O Moshe, então, ele trabalhava para o Itró e fugiu o carneirinho, mencionamos há pouco tempo no shiur sobre toda essa história. E aí Moshe encontrou a sarça ardente, que representava Deus, e aí ele teve uma conversa com Deus. Durante 7 dias Deus estava pedindo para Moshe ir para o Egito, tirar o povo do Egito, ser o seu emissário. E Moshe recusou, e uma e outra vez, e cada vez com uma desculpa. Deus, eu sou gago. Deus, quem sou eu? Manda meu irmão mais velho, manda o Aaron, manda Mashiach, manda esse, aquele. Moshe recusou. Então, por conta disso,
sabe, você demonstrou tanto que não queria ser nosso líder, ele foi retirado da Gadá. Não como uma punição, mas, sabe, Moshe, se você não quer ser nosso líder, então quando a gente contar a história todo ano, a gente não vai colocar o teu nome, não tem problema. Vai e faça o teu trabalho, seja o líder, mas não necessariamente a gente vai mencionar teu nome. Interessante que isso tem uma relação com o Rebbe. Nosso Rebbe, ele também recusou por um ano ser o líder. Desde que o Rebbe anterior faleceu, em 1950, o Rebbe só assumiu a liderança exatamente um ano depois, em 1951. Como Moshe Rabbeinu, que também, de certa forma, recusou a liderança. Uma outra característica, uma outra resposta que podemos dar para a ausência do nome de Moshe Rabbeinu na história da Gadá era o título dele, o título que consta no Talmud de Moshe Rabbeinu, que nunca houve, na Torá traz também que nunca houve, nunca haverá alguém tão humilde como Moshe Rabbeinu. Ele foi a pessoa mais humilde na face da terra. Então imaginem vocês, a gente escrevendo a Gadá, escrevendo a história da saída do Egito, e falando, Moshe tirou daqui, Moshe fez isso, Moshe fez aquilo. Ele não quer ter parte nessa história, não só, como falamos antes, que ele não queria ser o líder, também por humildade. Ele não se via como um líder, mas também ele não quer que isso fique constando o tempo todo que as pessoas falem dele. Falem de Deus, não falem de mim. A gente vê no Pirkei Avot, na primeira Mishnah da Ética dos Pais, diz o seguinte: Moshe kibel Torah mi Sinai, Musará li Yoshua. Moshe recebeu a Torá do Monte Sinai e a entregou para o Yoshua, seu sucessor. Ele não recebeu do monte, o monte não fez nada, ele recebeu de Deus. Mas, como Moshe era extremamente humilde, então ele não queria colocar isso. Ele não quer que na Torá venha assim, só quando é necessário. Quando não é necessário, fala que ele recebeu no monte, não direto de Deus. Ele não quer mostrar que ele recebeu isso diretamente de Deus. E vemos na Torá algumas provas para isso. Por exemplo, a primeira palavra do terceiro livro da Torá, Vaikra Hashem el Moshe, que Deus chamou o Moshe, ele pediu para não colocar Vaikra e sim Vayaker. Quer dizer, aconteceu, Deus por acaso encontrou com Moshe e não chamou ele especialmente. Isso é pela humildade de Moshe. E por isso a letra lá, o Aleph, está pequenininho para mostrar que ele não tinha o desejo de aparecer. O Rebbe também. Nosso Rebbe, durante toda a liderança, ele não falava dele como Rebbe, ele falava sempre do Rebbe de Shver, o Rebbe meu sogro, que era o Rebbe anterior, o Rebbe Yosef Yitzhak, que ele faleceu então em 1950, mas o Rebbe sempre continuou tratando o seu Rebbe anterior como o Rebbe. Inclusive, quando alguém pedia uma brachá, ele falava que ia pedir no túmulo do Rebbe anterior. O tempo todo. Isso é pela humildade do Rebbe, parecida com a de Moshe, de não querer levar crédito por nada. Então, ele sim dava brachá, mas aparentava que a brachá vinha do seu sogro. O Admor de Belz, o Rebbe de Belz, ele encontrou algo muito interessante sobre a ausência de Moshe na Gadá pela história. O primeiro Seder, primeira vez que os judeus sentaram para comer o sacrifício pascal, foi no Egito. Eles não tinham saído ainda do Egito, então não tinham o que contar. O que eles iam contar? Que Deus nos tirou? Eles estavam lá ainda, não viram os milagres da saída do Egito, eles não viram acontecer a praga da morte dos primogênitos. Então eles não tinham o que conversar, eles tinham que comer e ponto final. O segundo Seder foi um ano depois no deserto. E só com informação, o terceiro Seder foi 39 anos depois, somente quando entraram na terra de Israel. Então, durante a travessia no deserto, 40 anos eles não fizeram Seder. Somente no primeiro ano. Tá bom? Como foi o Seder no primeiro ano? Todo mundo sentado, festejando que há um ano eles saíram do Egito. Eles precisavam contar a Gadá? Não. Todo mundo estava lá. No máximo nasceram alguns bebês
nesse ano, e o bebê não entende de qualquer jeito a história da Haggadah. Então o povo judeu não recitou a Haggadah no primeiro ano, do primeiro Seder, depois da saída do Egito, com exceção de uma pessoa. Quem foi o único que contou a Haggadah? Moshe Rabbeinu. Por quê? Porque os filhos dele não estavam na saída do Egito. Vamos lembrar, os filhos estavam em Midian, com a mãe. Quando Moshe foi para a terra do Egito, para tirar o povo, ele se encontrou no meio do caminho com Arão. E o Arão, seu irmão, falou: o que você está trazendo mais gente para ser escravizada? Tua esposa e teus 2 filhos? Manda eles para a casa do teu sogro e vai você para o Egito tirar o povo. Então, na saída do Egito, os filhos do Moshe não estavam presentes, eles não viram aquilo. Então, no primeiro Seder, um ano depois, quem é o único que teve que contar a história foi o Moshe. E, obviamente, Moshe, sendo uma pessoa extremamente humilde, ele não vai contar: eu fiz tal praga, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, o Admor de Mibelz, ele fala que uma vez que nós buscamos contar a Haggadah exatamente como Moshe contou, então Moshe não falou do nome dele na Haggadah, e por isso nós também não mencionamos. Aí, se alguém aí tiver com a Haggadah na mão, vai falar: não, Rabino não está falando a verdade. Tem o nome de Moshe na Haggadah, sim. Quando os sábios começam a discutir quantas pragas Deus fez no Egito, porque todo mundo conhece as 10 pragas, mas os sábios dizem que cada praga veio acompanhada de outras 4, outras 3, eles fazem um cálculo, quantas houveram no Egito, 10 vezes mais no mar. Então, os sábios discutem isso para poder aumentar o número de pragas, para poder elogiar a Deus mais e agradecer pela salvação. Tudo bem. E lá, um dos sábios, ele fala que no mar foram tantas, e aí o povo todo viu, e aí ele traz um versículo da Torá: Vayaminu Bashem ubeMoshe avdo, que o povo acreditou em Deus e em Moshe, seu servo. Então, sim, temos Moshe na Haggadah, apenas uma vez. O que é toda essa história, então, que eu falei? Que Moshe não está na Haggadah, e trazer provas, por que ele não está? Ele sim está. A realidade é que mesmo no momento que Moshe é mencionado na Haggadah, não mencionamos que ele fez alguma coisa. Ele não fez nada. Está escrito lá o versículo da Torá, que Deus acreditou, o povo, acreditou em Deus e também em Moshe, seu servo. Ele não faz nada, ele não está ativo nesse versículo. E também, quando ele sim é apresentado, ele é apresentado como o quê? Escravo de Deus, servo de Deus. Não como alguém com importância própria. E sim, ele é um servo fiel do Todo-Poderoso. Então não é um elogio realmente para ele. E a explicação, então, por que só temos esse nome e não outras vezes? Porque já que é um elogio para o rei, um elogio para Deus, estamos louvando Deus quando lemos a Haggadah, então não faz sentido você louvar o rei e o ministro. O rei é muito superior. Imaginem que eu vou louvar a rainha da Inglaterra, então vou levar um presente para ela e junto eu levo para um ministro dela, um ajudante dela. Não faz sentido. É até um certo desprezo para o rei ou para a rainha eu dar atenção para outra pessoa na sua frente. Então, por isso, na Haggadah, quando estamos louvando Deus, agradecendo a Deus por tudo que ele fez, não faz sentido agradecer o Moshe Rabbeinu também. Mesmo que ele fez muita coisa, nós sabemos disso. Mas ele não é o foco da Haggadah. O foco é o Todo-Poderoso. A realidade é que Moshe, ele foi um emissário, mas ele se restringiu a isso, um emissário. Ele não fez milagre nenhum. Não é Moshe que faz. Quem faz o milagre é Deus. Tanto que a última praga, a praga dos primogênitos, Moshe não fez nada. Ele não fez ação nenhuma, nem com bastão, nem com nada. Na verdade, ele estava escondido do faraó. Porque o faraó começou a procurar o Moshe Rabbeinu e ele foi se esconder para não dar atenção, porque ele havia prometido nunca mais ver a face do faraó. Então, o motivo principal do porquê não tem o nome de Moshe na Haggadah é para lembrar que quem operou tudo foi Deus.
através dele, com ele, sem ele, foi Deus que fez isso. E aí a gente entra numa explicação um pouco mais profunda da ausência de Moshe na Haggadah. Maimônides, o Rambam, ele tem uma parte bem longa das suas leis, onde ele traz as rezas, todas as rezas. Então tem quase o Birkat Hamazon inteiro lá, tem quase a reza da manhã inteira, é bem extenso. E lá, o Maimônides, ele traz a Haggadah também. Obviamente que não palavra por palavra, mas ele traz uma forma geral. E é interessante que o Maimônides, ele faz uma diferença entre se você está contando a Haggadah para uma criança, ou para um tolo, ou para alguém inteligente. Ele diferencia. E ele diz que para a criança ou para o tolo, você não conta de Moshe Rabbeinu. Não fala de Moshe. Por inteligente, você sim fala que Moshe teve parte. Então, já que a gente não sabe nas mãos de quem vai parar a Haggadah, quem vai ler, quem vai contar, então a gente nivelou por baixo e a Haggadah não tem o nome de Moshe, por conta do que diz o Maimônides. E por que ele faz essa diferença? Em primeiro lugar, porque se eu apresentar a história da Haggadah, mencionando o tempo todo Moshe Rabbeinu, um tolo ou a criança, vão pensar que Moshe é um ser divino. Imagina, ele vai com bastão, ele bate na água, o irmão dele bate na água e vira sangue. Ele bate na água e saem as rãs. Ele joga cinzas e aparecem os piolhos. Se a pessoa não é muito bem esclarecida, o que pode acontecer é que ele vai achar que Moshe é um Deus, ou Deus, ou um sócio de Deus, e não pode. Shutafut, que é você atribuir divindade para um ser humano, ou para qualquer outra coisa que não Deus, é uma proibição na Torá. E por isso nós não mencionamos para a criança ou tolo. Já alguém mais esclarecido, eu posso falar de Moshe Rabbeinu, ele não vai confundir. Isso a gente vê muito hoje em dia, quando a gente fala do Rebbe, nosso Rebbe, as pessoas começam a confundir. Então você está falando que o Rebbe é Lo Aleinu, Deus nos livre, mas tem gente que compara com outras religiões. A gente não atribui divindade para o Rebbe. Não é proibido. Isso é uma das bases do judaísmo. Mas sim, existe uma pessoa que ela é mais elevada e que ela tem uma conexão mais forte com Deus, e ele consegue, através dele, Deus opera milagres. Não que ele faz milagres, isso é uma coisa absurda pelo judaísmo. Tá bom, então eu entendi por que para uma criança eu não devo falar de Moshe e para um adulto sim, mas a gente pode cavar um pouquinho mais e explicar de uma forma ainda mais profunda. O que aconteceu no momento da saída do Egito foram duas coisas. A primeira é o povo sair do Egito. Eram escravos, tinham que trabalhar, acordar cedo de manhã, fabricar tijolos, construir pirâmides, sei lá o que eles construíram. Isso era a escravidão física, material deles. Sofrida, mas não era só isso. Tinha também a escravidão espiritual, a falta de fé. Não só isso, quando o povo estava saindo do Egito, os anjos reclamaram para Deus, falaram: por que o Senhor está favorecendo o povo judeu, quando eles estavam afundando, Deus estava afundando os egípcios no mar? Os anjos falaram: esses são idólatras, os egípcios, os judeus também eram idólatras, eles também aprenderam os caminhos da idolatria no Egito, tanto que eles estavam num nível tão baixo que mais um pouquinho eles não iam nem merecer sair do Egito. Então, realmente, o povo judeu estava afundado na impureza. A parte física, tirar o povo do Egito, Deus pode fazer sozinho. Deus pode, não precisa do Moshe. Deus não pode fazer o mar virar, o rio virar sangue? Deus não pode fazer animais selvagens invadir o Egito? Claro que pode. Pode escrever na parede
do faraó, do palácio, olha, se você não deixar meu povo sair, eu vou te castigar. Deus já fez isso outras vezes. No exílio da Babilônia, Deus escreveu na parede do palácio do rei. Então Deus pode, Deus não precisa do Moshe para tirar o povo fisicamente. Entre parênteses, claro, Deus não precisa de ninguém para absolutamente nada. Ele é onipotente, onipresente, mas na questão do Egito, para tirar fisicamente, Deus não precisa de nada. Mas tem uma coisa que Deus não faz: milagres para a fé. O que quer dizer? Não adianta a pessoa virar e rezar para Deus, falar, Deus, me dá fé, me dá fé. Não, isso não acontece. O que Deus pode fazer? Acontecer um milagre tão claro na tua frente, que você vai se sentir obrigado a ter fé. Quer dizer, não é uma coisa que veio de você, é algo que vem de algo externo. E a gente sabe que isso não dura muito. Então, o povo judeu estava escravizado também emocionalmente, espiritualmente. E para isso, precisava do Moshe Rabbeinu. Para isso, Deus teve que insistir para o Moshe, vai e tira meu povo do Egito. Deus não consegue sozinho? Claro que consegue. Em nenhum momento, vamos lembrar, mencionamos a conversa do Moshe com Deus, Moshe recusando a missão. Em nenhum momento Moshe falou para Deus, vai e tira sozinho. Você não consegue fazer tudo? Você não é o criador do mundo? Tira sozinho. Ele não fala isso, porque Moshe sabe da importância de ter um líder. E por isso que Deus insistiu que fosse ele, que houvesse um líder, que ele aceitasse essa missão dele. Por quê? Porque para tirar do Egito espiritual, para tirar, consertar as emoções do judeu, ele precisa sim ter um líder. Deus preparou Moshe desde o começo da história. A gente menciona na Haggadah, e o Maimônides, inclusive, quando ele nos dá como apareceu a idolatria, é muito interessante, uma leitura que vale a pena. Ele diz que no começo as pessoas serviam só a Deus, depois começaram a servir lua e sol, porque viram que bênçãos vinham através desses astros, de forma errônea, mas os astros serviam como ministros do rei, e os humanos começaram a servir os ministros dos astros, e depois baixaram para pedras e madeira. Essa é toda a história. E aí, nossos antepassados, mencionamos na Haggadah, eram idólatras. E agora, nós falamos, e agora Deus nos aproximou da verdade. Como que Deus fez isso? Então Deus separou uma tribo que não foi escrava no Egito, a tribo de Levi. E eles estavam estudando o tempo todo. E dessa tribo veio o creme de la creme, a nata deles, que era Moshe Rabbeinu. E Moshe, ele conseguiu incutir fé no povo. Quer dizer, o Moshe Rabbeinu que fez essa parte espiritual. Ele que tirou o povo do Egito espiritualmente. Deus não fez isso. Por quê? Porque para tirar nesse plano espiritual, precisamos de olho no olho. Precisamos ver, precisamos conhecer. A fé, por mais que a interpretação clássica de fé quer dizer, eu acredito, mesmo sem lógica, mas o começo da fé é com lógica sim. Abraão Avinu, nosso patriarca, está escrito que ele entendeu Deus. Não é que ele apenas acreditou, ele entendeu o conceito de Deus. Para isso a gente sim precisa de um Rebbe. Para isso a gente sim precisa de Moshe Rabbeinu. Agora, por que ele não é então mencionado na Haggadah? Porque um tolo, uma criança não só de idade, mas uma criança em conhecimento, ele não tem como compreender isso tão fácil. Não é tão simples ele entender que o Moshe tira o lado espiritual. Uma criança não chegou ainda no nível de entender que existe espiritualidade. Então, na Haggadah, que é contada para todos, eu não posso falar de Moshe, porque ele não vai entender a necessidade de um líder. Então, a gente tem que começar contando toda a história. Depois, durante o ano, a gente vai se conectando com o Rebbe, com o líder. E aí sim, no ano seguinte, essa criança já não é mais criança, esse tolo já não é mais um tolo.
E a verdade é, conectando com o dia de hoje, o aniversário do nosso Rebbe, a gente entende por que precisa ter um Rebbe. Porque nós somos uma religião que não tem intermediários entre Deus e nós. Não existe isso. Então por que eu tenho que ter um Rebbe? Porque a realidade é que um Rebbe, Rebbe é Rosh Bnei Israel. As letras de Rebbe formam a frase Rosh Bnei Israel, a cabeça do povo. Estudamos um shiur sobre o shiur chama O Discurso do Rei. Não sei se já foi publicado, mas nesse shiur explicamos que a alma de um Rebbe é uma alma geral. Ele tem como se fosse a alma de todo mundo junto com ele. E ele, por ser a cabeça do povo, ele entende a necessidade de cada um. Então a conexão com Moshe Rabbeinu era tão fundamental que para tirar os judeus, para elevar eles, é preciso ter esse tipo de relação. Tanto que, o que aconteceu quando Moshe tirou férias? Não tirou férias, mas ele, depois de entregar a Torá, ele subiu 40 dias para falar com Deus. O que aconteceu? Não viram o Rebbe deles, não mantiveram uma conexão, pecaram, bezerro de ouro, maior pecado da história, depois do fruto de Adão e Eva. Mas, poxa, é isso que a falta de um Rebbe deixa a pessoa seca, deixa a pessoa tão lógica que ela perde a fé. É ruim ser lógico? Não. Mas a lógica da pessoa vai levar ela para o lado que ela bem entender. Ela vai explicar as coisas da sua forma. A importância de ter um Rebbe é para bem encaminhar, deixar a pessoa no trilho correto. E um Rebbe, pelo seu lado, ele também sente isso. Tem dois casos interessantes dessa relação entre Rebbe e Hassid, e discípulo, pupilo, que não precisa ser... Hassid não é aquele que usa chapéu, capota, é aquele que se conecta. Depois a gente pode falar mais detalhes como conectar. Mas a realidade é que é preciso se conectar com o Rebbe, porque ele traz essa fé. Uma vez, um estudante de Israel, ele escreveu para o Rebbe que ele queria ir para uma faculdade nos Estados Unidos. E a gente já mencionou também recentemente sobre o conceito de faculdade, que era muito problemático. Um jovem religioso, o que ele vai fazer num ambiente completamente oposto à sua educação e com tantas tentações? Então esse jovem escreveu para o Rebbe: Rebbe, eu sei que o senhor não aprova a minha ida para a universidade. E eu, como teu Hassid, como teu seguidor, eu não posso fazer contra o meu Rebbe. Então sabe o que, Rebbe? Deixa eu pegar 4 anos de férias de ser Hassid. Por 4 anos eu não vou ser Hassid do Rebbe, e aí depois eu volto. Eu vou acabar a faculdade, aí eu volto a ser Hassid. O Rebbe escreveu para ele e falou o seguinte: você pode deixar de ser meu Hassid por 4 anos. O problema é que eu não vou conseguir deixar de ser teu Rebbe por 4 anos. Eu não vou conseguir te esquecer. Essa relação de um Rebbe é o se importar com cada detalhe. Mas essa história é muito, digamos, leva muito para o nosso... Puxar a sardinha para o lado dos ortodoxos, Hassidim, então tem outra história. Certa vez tinha um Hassid Poilish. Tem outras Hassiduyot, outras linhas hassídicas. Esse Hassid não era Hassid do Rebbe. Ele ficou muito doente. E ele foi parar no hospital, tinha que fazer tratamentos muito prolongados. E numa sexta-feira, o Rav Rodakov, que era o secretário do Rebbe, ligou para o hospital e pediu para falar com esse Hassid. Quem é? O Rav Rodakov se apresentou, e o Rav Rodakov falou que o Rebbe mandou ele ir para casa imediatamente. Ele tem brachá para ficar bem, e ele tem que sair naquele mesmo dia e ir para casa. Esse Hassid nunca tinha passado no Rebbe, não era Hassid do nosso Rebbe. Ele ficou um pouco chocado, ele falou: mas Rav Rodakov, hoje é sexta-feira, já vai entrar o Shabbat, eu moro em Monsey, quer dizer, umas 2 horas de viagem, como que eu vou chegar lá? Vou chegar no meio do Shabbat? Rav Rodakov falou: não importa, o Rebbe de Lubavitch falou
que você tem que agora levantar do hospital e ir embora para casa. Isso chocou tanto esse Hassid que ele fez isso. Ele juntou as coisas dele, assinou a alta dele mesmo fora do hospital, todo o termo de responsabilidade, e foi para casa. Quem escutou a história ficou curioso. O que está acontecendo? Por que o Rebbe mandou ele ir embora? E foram falar com ele. E depois de um tempo ele revelou o que aconteceu. Ele ficou muito tempo naquele hospital. Muito tempo. E a família morava longe, 2 horas, sabe? No começo, infelizmente, quando alguém fica internado, se visita todo dia, depois toda semana, depois todo mês. E como ele já estava alguns meses no hospital, a família mal visitava. Então ele já não tinha tanto contato com a esposa. E por acaso tinha uma enfermeira muito simpática naquele hospital, que gostou muito dele, ele também era um cara bem charmoso, e eles começaram a conversar, e as conversas começaram a tomar um tom de minha família não está nem aí para mim, mal me ligam, quem sabe eu vou ter alta e vamos ficar juntos. Abandonar, infelizmente isso acontece em todas as classes sociais, em todas as religiões, e ele tinha decidido que ele ia, depois da alta, ele ia ficar com essa enfermeira e abandonar a família dele. Obviamente que ele não podia fazer isso. Primeiro, ele era casado, essa enfermeira não poderia casar com ele de qualquer jeito, mesmo ele solteiro, não era judia. E quando ele recebeu esse telefonema, ele viu o Rebbe se importa comigo, um Rebbe que eu não vi, que eu não sei quem é. Hoje a maioria do mundo, quem quiser sabe quem é o Rebbe de Lubavitch. E esse Rebbe mandou me ligar para eu ir para casa. Quer dizer que talvez minha família está distante de mim, mas o Rebbe não está. O Rebbe se importa comigo. Ele foi correndo para casa, deve ter feito terapia para ficar com a esposa, reatar sentimentos antigos, ele ficou bem, saudável. Mas isso é um Rebbe. Um Rebbe é aquele que ele ajuda a pessoa a fortalecer a sua fé. Nem sempre a pessoa consegue. Poxa, a gente vive no Brasil, um país tão laico, um país com tantas tentações, agora com pandemia, a maioria acabou. Então a gente precisa de um Rebbe para colocar a âncora, lembrar de onde viemos, para onde temos que ir. Esse é o relacionamento que o povo tinha com Moshe, esse é o relacionamento que nós temos que ter com o Rebbe. Aproveitar hoje, que é o dia 11 de Nissan, o aniversário do Rebbe, se conectar, e não é qualquer aniversário, 120 anos. Moshe Rabbeinu, quando ele fez 120 anos, ele pôs na Torá. Ele falou, Ben mea ve'esrim shana anochi hayom. Hoje eu faço 120 anos. Era o dia que ele ia falecer. E naquele dia, deu início da entrada na terra de Israel. Então, essa data de 120 é uma data de revelações, na verdade. Moshe, no dia do seu falecimento, estava mais revelado do que nunca. Então, a gente tem que pedir para que logo tenhamos todas as revelações possíveis e imagináveis e tenhamos visualmente nosso Rebbe nos encaminhando para a terra de Israel. A Sandra perguntou aqui, a Sandra e o Jairo, perguntaram por que não tem sucessor do Rebbe. Por que não tem um outro Rebbe? Afinal de contas, desde 94 a gente não vê o Rebbe. E a resposta é que temos um Rebbe. Tem um Rebbe. Em que sentido? Primeiro, que o Rebbe ele está para dar as diretrizes de como a gente tem que se comportar. O Rebbe Baruch Hashem encheu a gente de diretrizes. Não faltam coisas para fazer, tudo seguindo o que o Rebbe falou. Na prática, fato é que nós vemos que o movimento Chabad, Lubavitch, o movimento do Rebbe, mais do que triplicou desde 94. Enquanto muitos falavam que ia acabar Chabad, porque você já não vê mais o Rebbe, já não tem o Rebbe lá para orientar pessoalmente. Tachles, na prática, o movimento não para de crescer. Por quê? Porque sim temos o que o Rebbe deixou para a gente. E num nível ainda superior, a gente ainda consegue receber orientações, tem formas, escrevendo para o Rebbe, tendo brachá diretamente. Aí tem gente que escreve
e manda a carta para o 770, que é o quartel-general de Chabad. Tem gente que escreve e manda para o Oel, onde está o Rebbe anterior, onde, certo, se visita. E assim a gente consegue ter brachot muito claras. Eu sei que o shiur está um pouquinho mais extenso, mas vale a pena. Eu conto uma história, contei aqui na sinagoga uma vez, não sei se já contei no shiur, mas muito bonita e recente, de que uma vez um Hassid, também não Chabad, ligou para o Shliach, para o emissário do Rebbe nas Filipinas, e pediu para falar com ele. Justo o Rabino Chabad, ele tinha acabado de chegar lá nas Filipinas, e esse Hassid de Israel ligou e falou: olha, o meu nome é tal, e eu preciso que você me faça um favor, já que você é Hassid do Rebbe, meu filho, ele saiu do caminho, ele abandonou a religião, e ele está aí nas Filipinas, está jogado, por favor, convence ele a voltar para a família. E aí o Rabino Shliach Chabad perguntou para aquele Hassid, desculpa os termos em hebraico, mas Shliach, Rabino é a mesma coisa nesse caso, e Hassid é aquele senhor. E o Rabino perguntou para o Hassid: me fala, onde que está teu filho, que cidade? O Hassid falou: ele está em tal lugar. O Rabino então pôs um GPS e viu que ia levar 2 dias para chegar lá. Falou: meu querido, eu não posso. Eu estou agora estabelecendo minha sinagoga, como que eu vou viajar 2 dias? Eu estou aqui há 2 semanas, não posso. Eu tenho que comprar coisas, montar minha sinagoga. E o Hassid, o pai do menino, falou: de jeito nenhum, você precisa salvar meu filho, não tem jeito. Então o Rabino falou: tá bom, eu vou escrever para o Rebbe. Escrever para o Rebbe? Como assim? O Hassid perguntou: o que quer dizer escrever para o Rebbe? Então o Rabino explicou: eu vou escrever uma carta, vou pôr no livro do Rebbe, e a ordem que sair lá, a carta que sair é o que eu vou fazer. Pois bem, o Hassid não queria aceitar isso, porque isso não existe em outras linhas. E o Rabino escreveu e abriu a carta. E a carta falava o seguinte: não tem necessidade de que você vá longe, não precisa, que karov elecha davar beyod. E o Rebbe escreveu um versículo naquela carta que a coisa, o assunto está muito próximo de você. O Hassid viu isso, o Rabino viu isso, falou para o pai do menino: olha, eu não vou. O Rebbe na carta falou que eu tenho que ficar aqui, que eu não tenho que ir para longe. Está muito claro. O pai do menino começou a xingar, ele falou: que? Você abriu um livro? Que carta é essa? Que bobagem. Bateu o telefone. Como que você vai me deixar meu filho assim, longe da família? Tá bom? O Hassid, o Shliach, o Rabino, ele entendeu que era isso que o Rebbe queria e acabou. Terminou a conversa, continuou a vida normalmente. No dia seguinte, o Rabino, ele foi numa loja comprar baterias que ele precisava para a sinagoga. Ele encontrou um jovem. Quando você encontra um jovem israelense, é notório, você percebe que ele é de Israel. O jeito que ele fala, se mexe. E aí o Rabino falou: olha, você, esse jovem que está por aqui, conhece Chabad? O jovem falou: claro, conheço, inclusive eu preciso saber onde fica o Beit Chabad, a sinagoga, eu quero conhecer. Geralmente, nesses países, o Beit Chabad quer dizer comida de graça. Serve para todo mundo. E aí o Rabino trouxe esse jovem e serviu ele, comeu, ele começou a dormir lá 1 dia, 2 dias, até que numa conversa, o jovem fala: sabe, eu já fui de família religiosa e agora eu abandonei, eu era Hassid de tal Hassidut. Quando o Rabino escutou isso, ele falou: peraí, escutei isso faz pouco tempo. E diz uma coisa: quando você chegou para a Filipina, onde que você morou? E o jovem falou: eu estava em tal cidade, cheguei há pouco tempo para cá. O Rabino foi ver, era exatamente a cidade que aquele homem, o pai, tinha falado. Eles começaram a conversar e o Rabino falou: olha, você tem que voltar para a tua família. Ele não falou que ele recebeu a ligação, ele falou só: volta, sabe, teu pai deve estar dando pela tua falta muito, saudades. E ele conseguiu mexer com o rapaz. E aí ele contou:
veja, teu pai me ligou e ele queria que eu fosse até a tua cidade. Lembrando que se o rabino tivesse ido até aquela cidade, ele não ia encontrar o jovem porque ele já não estava mais lá. E aí o rabino mostrou a carta do Rebbe falando para ele não viajar. O jovem ficou maravilhado. Ele entendeu que isso era um sinal que ele tinha que voltar às suas origens. E aí, o rabino ligou para o pai do menino. Assim que o pai atendeu, ele viu quem que estava ligando, o rabino falou, não, e aí, o que teu Rebbe falou? Que outra carta você leu? E começou a ofender ele de novo, porque ele estava muito chateado. O rabino falou, calma, eu quero que você converse com alguém que está aqui comigo. E óbvio, não preciso contar todo o resto da história, que foi só festa. Eles reataram e o jovem realmente voltou para Israel. Mas o pai do menino falou uma coisa que ficou marcado para o rabino. Ele falou, até agora eu conhecia Chabad só pelas atividades, o que a gente faz, espalha pelo mundo. Mas ele falou, agora eu vi que o Rebbe está vivo. O Rebbe está vivo. Em que sentido? Não estamos falando de ir pegar o dólar como acontecia antigamente, mas a orientação do Rebbe, o encaminhamento, a educação, o carinho do Rebbe continua tanto quanto antes. Eu tenho histórias pessoais que já contei em outros shurim de cartas do Rebbe, minha mãe também tem umas dezenas. O Rebbe continua. Então, respondendo a pergunta da Sandra, por que não tem sucessor? Porque não precisa. Continuamos na mesma senda, no mesmo caminho e trilho que o Rebbe instituiu. Possamos usar o dia de hoje, então, para nos conectar, pedir brachot e poder pedir logo Mashiach Tzidkeinu que venha brevemente em nossos dias. Escolha a todos que participaram.